A Aluminox parabeniza Mococa pelos seus 169 anos, cidade hospitaleira com grandes oportunidades criadas pelo seu povo valente e trabalhador. Continuaremos fornecendo equipamentos com alta tecnologia em aços e diversas ligas. Cada projeto realizado reflete o compromisso com a qualidade e a excelência que construímos juntos ao longo desses anos. Parabéns, Mococa, juntos por uma cidade melhor. São os votos da Aluminox, equipamentos industriais, na rua José Oleto 580, no Distrito Industrial 2, em Mococa. O laboratório conta com farmacêutico bioquímico e um biomédico, responsáveis pela coleta e processamento de amostras, além da liberação dos resultados. O laboratório realiza todos os tipos de exames para os convênios Unimed, oferecendo praticidade, conforto e alta qualidade nos serviços, com o padrão Unimed Mococa. O laboratório funciona de segunda a sexta-feira até às 16 horas e aos sábados até às 11 horas. O laboratório está localizado no prédio da Unimed Mococa. Aproveite mais esse serviço prestado com excelência. Churrascaria e Choperia Vale Imperial 3, na Avenida Doutor Américo Pereira Lima, anexo ao Fonseca Shopping em Mococa. Sabor que surpreende a cada mordida. Feriado prolongado e o TVD Notícias entrevistou quem pegou no batente logo cedo nesta segunda-feira. Prédio de escola da Coab 2 preocupa moradores do bairro. Confira os destaques do futebol deste final de semana. Tem também a previsão do tempo para essa terça-feira em nossa região. Professor de História Aparecido Souza relata a importância de Tiradentes em nosso cotidiano. Confira as notícias policiais da região. E ainda, Papa Francisco morre aos 88 anos. Começa agora mais uma edição do TVD Notícias. TVD Notícias, apoio cultural, Unimed Mococa. Vale Imperial Eventos, Mega Fair Segurança Eletrônica, Help Ar-Condicionado Automotivo e Agrícola. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui na sua companhia mais uma vez. E eu peço licença para entrar em sua casa e compartilhar o que foi notícia em nossa região. Feriado prolongado divide a rotina da população, enquanto uns descansam, outros trabalham para garantir o bem-estar de quem pode dar aquela esticadinha, é claro, no encontro familiar. Calçadas praticamente vazias, lojas de portas fechadas e as ruas, antes ocupadas por carros e motos sempre acelerados, em silêncio. Calma, pessoal, não tem nada de errado. Por aqui, na verdade, está tudo tranquilo. Tranquilo até demais, porque desde sexta-feira existe um feriado na rotina não só do Mocoquense, mas do Brasil. E é claro que por aqui muita gente está descansando, entretanto não é todo mundo que conseguiu ficar em casa. Hoje, plena segunda-feira, dia 21, tem gente que, assim como nossa equipe, também está trabalhando. Isso mesmo, enquanto uns aproveitam para dar aquela esticadinha na reunião familiar, do outro lado teve gente que precisou praticamente madrugar para garantir, por exemplo, o pão de cada dia. Este foi o caso do Marcelo, que possui uma mercearia. O feriado tem que trabalhar, né? Padaria, não tem jeito, não tem como parar. O movimento é maior, né? Aumenta o movimento por causa do feriado, vem mais gente, o pessoal não trabalha, então aumenta o movimento. Feriado prolongado é sinônimo de casa cheia e procura por opções para lazer. De olho nas oportunidades, o Mercadão Municipal também abriu as portas. Olha, não tem feriado. A vontade do Mercado Municipal de crescer, de crescer, não tem mau tempo. Vamos abrir? Vamos. E com essa vinda de muitos turistas do feriado para cá, nós resolvemos abrir no feriado
para acolher os turistas e a população de Mococa, né? Até mesmo o Marcelo, que trabalha com utilidades de construção civil, decidiu começar a semana em pleno feriado. Nunca existiu. Porque é o seguinte, eu sempre trabalhei com obras, né, na construção civil. 36 anos trabalhando com obras. E na construção civil, como sempre, autônomo, é um dia pelo outro. Então a gente não pode ficar esperando feriado, dia dos pais, dia das mães, não tem esse negócio não, na construção civil. E hoje, no nosso grupo de pessoal aqui da Moctem, né, temos pintores, temos jardineiro, temos pedreiro, está todo mundo trabalhando também, né? Então, aí ó, trabalhando, aqui, ó, tá todo mundo trabalhando. Vocês trabalhando, tem, já veio bastante gente aqui, né? Já veio pessoal comprar resistência de chuveiro, porque agora o pessoal já queimou chuveiro ontem, tomada, e aparece, toda hora tem um aqui, né? Graças a Deus. Descansa à noite, na hora de dormir tá bom. Seja para descansar ou conquistar os números no caixa, em 2025 restam 4 datas que irão cair em uma quinta-feira. 1º de maio, Dia do Trabalhador, 16 de junho, Corpus Christi, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e o Natal, 25 de dezembro, datas que podem ser prolongáveis. Você aí de casa faz parte de qual time? O que consegue descansar ou o que vai trabalhar? O TVD Notícias recebeu nos últimos dias, por meio de suas redes sociais, um vídeo enviado por um telespectador que denuncia a situação de abandono do prédio onde funcionava a Escola Municipal Ermelinda Vieira, localizado na Coab 2, em Mococa. De acordo com relatos, o imóvel encontra-se completamente desativado e em estado de abandono, o que tem gerado, é claro, uma série de transtorno para os moradores da região. Entre as principais reclamações estão o surgimento de ratos, escorpiões e até mesmo foco de dengue, devido à possível presença de criadouros do mosquito Aedes aegypti. Anos atrás, o prédio apresentou problemas estruturais e por isso teria sido interditado com a promessa de passar por reformas. No entanto, até o momento, nenhuma obra foi iniciada. Enquanto isso, as aulas da EMEB professora Ermelinda Vieira seguem ocorrendo desde 2022 em salas improvisadas pela pastoral da paróquia Santa Luzia, uma solução temporária que já dura mais de 2 anos. Moradores do bairro pedem uma resposta das autoridades e temem que o descaso continue trazendo riscos à população e a todos os mocoquenses. A Prefeitura de Mococa foi procurada pela equipe do TVD Notícias, mas até o fechamento dessa reportagem não enviou respostas sobre a situação do prédio ou se existe alguma ação sendo realizada no local. Envie você também o seu vídeo ou sugestão de reportagem através de nossas redes sociais ou entre em contato com a nossa equipe através de nosso telefone 19 3094 1411, 19 3094 1411. Vamos conferir como fica o tempo para a nossa região nesta terça-feira. Olá para você aí de casa, segunda-feira, começando a semana, e vamos nos atualizar sobre o clima-tempo desta terça-feira em Mococa e toda a região, aqui no TVD Notícias. Começamos por Mococa, interior de São Paulo, onde o dia será de sol com algumas nuvens, mas sem chuva prevista. O clima segue estável ao longo do dia, com mínima de 19 e máxima de 30 graus. Em Arceburgo, Minas Gerais, a terça será marcada pelo sol entre nuvens. O tempo fica firme, sem indicação de chuva, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Já em São José do Rio Pardo, o dia começa com céu aberto e temperaturas agradáveis. Não há previsão de chuva e a máxima pode chegar aos 31 graus, com mínima de 20. E em Milagre, Minas Gerais, o céu segue parcialmente nublado, mas sem chuva durante todo o dia. A temperatura varia entre 17 e 27 graus. E hoje quem participa conosco é a nossa amiga Alexânia, que mandou essa bela foto lá de Arceburgo. E você aí envie também a sua foto ou vídeo para a nossa redação. Vai ser um prazer mostrar aqui no TVD Notícias. O telefone WhatsApp 359-9191-7843. Fique atento às mudanças no tempo e evite exposição prolongada ao sol
nos horários mais quentes dos próximos dias. Para mais informações, continue com a gente aqui no TVD Notícias. Até o nosso próximo encontro. E no próximo bloco, professor de História Aparecido Souza relata a importância de Tiradentes em nosso cotidiano. Confira ainda os destaques do futebol deste final de semana. E ainda nesta edição, Papa Francisco morre aos 88 anos. Em instante, nós voltamos. O Supermercado Alvorada tem tudo para você e para a sua família. Aqui nós temos a melhor carne, a nossa padaria é completa com tudo que você precisa. Aqui nós temos jornais com ofertas especiais a semana inteira. No Supermercado Alvorada são 2 lojas oferecendo comodidade, carinho, entrega na cidade e na zona rural. Com o Supermercado Alvorada, você tem também o seu cartão Fidelidade. Em 5 minutos, nós preparamos o seu. Com mais de 15 anos de experiência, o amigo Edmilson traz para Mococa e região a Help, ar-condicionado automotivo e agrícola. Instalação, manutenção e higienização de ar-condicionado em automóveis, caminhões, carretas, tratores e máquinas agrícolas. Dispomos de uma oficina ampla e equipada, mas também vamos até a sua fazenda. Venha nos conhecer. Help, ar-condicionado automotivo e agrícola, na rodovia SP 340, quilômetro 272, na Chácara Bela Vista, em Mococa. Descubra o sabor do Vale Imperial 3 no Fonseca Shopping. Uma grande variedade de pratos quentes, saladas e comida japonesa. Saboreie o nosso chopp, perfeito para descontrair com a família e os amigos. E oferecemos também o serviço de delivery. Levamos o nosso Marmitex até você. É só chamar no 19 9008 1604. Oferecemos almoço todos os dias e jantar de terça a domingo. Vale Imperial 3, no Shopping Fonseca, em Mococa. Saboreie essa experiência. Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um bate-bola esportivo, desta vez trazendo informações, um resumo aí da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. 9 jogos movimentaram essa rodada. Começando com Corinthians 2, Sport 1. O jogo aconteceu na Neoquímica Arena. Sérgio Oliveira fez pelo lado dos visitantes. Já para o lado do Corinthians, Memphis marcou 2 vezes e fez aí, o Corinthians somar 3 pontos. Vasco 0 e também Flamengo 0. Léo Jardim brilha, Léo Jardim, goleiro do Vasco, segura aí o empate lá no Maracanã. O goleiro fez milagres e salvou por diversas vezes, o gol aí do time do Flamengo. O clássico ficou no 0-0 em partida válida também pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Grêmio 1, Internacional também 1. Grêmio e Inter empataram em clássico polêmico, gol contra Bizarro e decisão polêmica da arbitragem. Já o Juventude 2, juntamente com o Mirassol, que também fez 2. Juventude cede empate ao Mirassol 2 vezes e perde sequência de 100% em casa no ano. Os gols dos mandantes foram marcados por Enio e Batalha, enquanto Yuri e Reinaldo anotaram para os visitantes. São Paulo 2, Santos 1. Ferreirinha brilhou outra vez, hein? Tá com a bola toda aí. E o São Paulo venceu o Santos no Morumbis. Todos os gols saíram no primeiro tempo. Ferreirinha e André Silva marcaram antes e Tiquinho Soares diminuiu aí para o Santos. E o Atlético Mineiro ganhou a primeira, hein? Dessa vez quem foi a vítima foi o Botafogo. O Atlético Mineiro bateu o Botafogo e saiu da zona de rebaixamento, na rendição aí no final da Libertadores. O gol da vitória foi marcado por Coelho de cabeça após ótima batida de escanteio por Gabriel Menino.
E olha só, Fortaleza 1, Palmeiras 2. O Brasileirão tem um novo líder e isolado. O Palmeiras venceu o Fortaleza aí por 2-1 na Arena Castelão e assumiu a ponta do Campeonato Brasileiro. O Everton pegou um pênalti e Facundo Torres e Flaco Lopes fizeram os gols da vitória palmeirense. Fluminense 1, Vitória também 1. O Fluminense saiu perdendo, mas buscou o empate em 1-1 aí com o Fluminense lá no Maracanã. Já Bragantino bateu o Cruzeiro, viu? Red Bull Bragantino venceu o Cruzeiro em casa e entrou no G4 do Brasileiro. A partida aconteceu no estádio Nabi Abichedi, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para fechar aí essa 5ª rodada, nesta segunda-feira tem aí a partida entre Bahia e Ceará. Quinta-feira voltamos aí com mais informações da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá! E agora a gente muda de assunto para falar de história. Você sabe qual a importância de Tiradentes nos dias atuais? Para responder estas e outras perguntas, a gente convidou um professor de história que vai nos ajudar a entender o legado de Joaquim José da Silva Xavier e porque ele segue sendo aí uma figura tão marcante em nossa história. É isso mesmo, pessoal, feriadão, né? Todo mundo em casa aproveitando, descansando. Nós vimos que algumas pessoas trabalharam. Mas enfim, quem foi Tiradentes, né? Essa figura histórica tão importante que todos os anos nós marcamos com muitas homenagens. Nós estamos com o Aparecido, vou chamar ele de Cido, né, carinhosamente, que ele é professor de história. Vai falar pra gente essa figura, né? O Tiradentes, quem seria ele nos tempos de hoje, Cido? Então, Michele, primeiro nós temos que voltar ali para o século XVIII e entender o que estava acontecendo na história do nosso país. Então, assim, primeiro, Tiradentes, ele era um militar. Ele não era apenas um militar qualquer. Mas, assim, ele estava naquela região das Minas Gerais, onde vai ocorrer o que para os portugueses é tido como Inconfidência Mineira, mas que para a historiografia brasileira é Conjuração Mineira. E o que isso quer dizer? Insatisfeito com o excesso de cobrança dos impostos extraídos do ouro, que era o quinto, e depois a derrama, Tiradentes e a elite local daquela época acaba se reunindo secretamente, até porque isso não podia, jamais que você poderia, digamos, confabular contra a coroa portuguesa. E aí a ideia deles era o quê? Fundar uma república em Minas. Apenas Minas? Apenas o estado de Minas. Só que essa república, ela beneficiaria apenas a elite. Eles não estavam importando, e os escravizados? Os escravizados continuariam ali com seu papelzinho na história, como sempre. As minorias também não tinha vez. E aí, essa questão da Inconfidência era para ocorrer no dia que ia ocorrer a cobrança da derrama. Ou seja, se você não produziu os quilos suficientes de ouro do ano, os seus bens seriam bloqueados e faria parte, então, da coroa portuguesa. Seria como uma penhora. Exato. Mas uma penhora que não teria volta, né? Perdeu. E dessa forma, alguns que se dizia aliados de Tiradentes, acabou traindo. Passou informações para líderes da coroa portuguesa, onde ele foi preso. Outros também foi preso, mas foi mandado para fora do país, exilado e assim por diante. Mas Tiradentes pegaram para Cristo, né? Tanto que se você vê a imagem de Tiradentes que nós temos nos livros de história é o quê? Aquela pessoa barbudo, cabeludo, branco, olho claro, uma representação de um Cristo. Ele foi um exemplo. Então, olha, se você se voltar contra a coroa portuguesa, exato, esse é o seu destino. Exato. Tanto que ele foi mutilado, partes do corpo dele foi esparramado pelo caminho de Minas, se não me engano, até o Rio de Janeiro, para mostrar, olha, você não pode ir contra a rainha de Portugal. É isso que acontece. E aí, a própria história no pós-império
quando vai começar a formação da República, vai pegar esse personagem que até então estava esquecido e vai colocar ele como herói nacional, dizendo assim, olha, tá vendo? Muito antes que ocorresse a República, já tínhamos pessoas que defendiam ela. Então eles pegam essa imagem de Tiradentes, faz esse quadro, que é conhecido nos livros de história, como uma forma, tá vendo? Ele morreu em defesa da pátria. Então vamos trazer essa situação para o cenário atual, né? Qual foi a contribuição do Tiradentes para a história hoje? O que a gente pode falar que ele deixou de legado? Tudo, né? Se a gente for analisar, principalmente a época que está acontecendo Inconfidência, é um momento em que lá na Europa as monarquias estão com medo, porque já está tendo o iluminismo. E aqui, essas ideias do iluminismo nas colônias ultramarinas, tanto espanhola, portuguesa e inglesa, chegou com muita força. Então, tipo assim, agora nós pensamos por nossa própria cabeça. Não é a igreja, não é mais ninguém, não é o rei que vai falar o que é certo e o que é errado. Nós não somos contra você ter a sua religião, mas a religião não justifica os fatos. Então, assim, isso tudo serviu para quê? Livre-arbítrio, uma liberdade de pensamento, mas uma liberdade cultural. Tanto que, se naquela época você não podia voltar contra o sistema, hoje você pode. Se você não está satisfeita com o presidente, você pode queixar. Você não está satisfeito com o governador, você pode fazer suas queixas. E nem por causa disso você vai ser penalizado. Então, ou seja, isso serviu de uma semente para o que hoje nós temos também como democracia, né? Eu quero agradecer, então, por sua participação, pela contribuição e deixar aberto o espaço para que você venha, né, trazer seu conhecimento e compartilhar conosco em outras oportunidades, né? Sempre bom a gente conhecer um pouquinho mais sobre a história do nosso país, que muitas vezes fica perdida nos livros, né? E Sim. Esse bate-papo resgata, né? Qual que é a importância, né, dessa pessoa, desse personagem que nós celebramos com um feriado, mas que a gente viu, foi uma vida dedicada, né? Ele deu a vida, né? Foi através de uma Sim. traição, né, que ceifou a vida dele, mas foi por uma causa em que ele acreditava nessa liberdade que hoje nós temos. Sim, exatamente. Eu que agradeço o convite. Sempre que precisar, estamos aí à disposição. E a seguir, Papa Francisco morre aos 88 anos. E tem ainda as principais notícias policiais da região. Nós voltamos já já. Clínica Urológica Dr. Djair Safiotti, especializada em tratamentos de cálculos renais e agora com um novo equipamento para cirurgia de próstata e tumor de bexiga, que é o bisturi bipolar, imagem da próstata aumentada de volume, iniciada os cortes da próstata. O novo aparelho bisturi bipolar faz os cortes do tecido prostático e cauteriza ao mesmo tempo, diminuindo o sangramento durante a cirurgia. E no pós-operatório, além do tempo de internação, o paciente pode receber alta no mesmo dia, ficar internado de 12 a 24 horas, diminuindo ainda os riscos de infecções, gastos hospitalares, podendo operar grandes sem necessidade de cirurgia aberta. Clínica Urológica Dr. Djair Safiotti. Telefone 3656-2838 ou 3665-7402. Mês de aniversário Camelo Pneus. Venha comemorar e aproveite. Pneu Aro 13, 229. Pneus Aro 14, 249. Pneu Aro 15, 279. E pneu Aro 16, 289. Alinhamento e balanceamento, R$ 99,00. Super troca de óleo, R$ 129. Combo de correia dentada, R$ 299. Venha para Camelo Pneus comemorar conosco. Lojas em Mococa e Rio Pardo. O laboratório conta com farmacêutico bioquímico e um biomédico responsáveis pela coleta e processamento de amostras, além da liberação dos resultados.
O laboratório realiza todos os tipos de exames para os convênios Unimed, oferecendo praticidade, conforto e alta qualidade nos serviços, com o padrão Unimed Mococa. O laboratório funciona de segunda a sexta-feira até às 16 horas e aos sábados até às 11 horas. O laboratório está localizado no prédio da Unimed Mococa. Aproveite mais esse serviço prestado com excelência. A Loja Barão é o crediário Abre Fácil. Aqui estamos na Capitão Miguel Ferreira com a moda masculina, feminina, do bebê até o vovô. Toda a linha em calçados também. Agora, se você precisar de enxoval, nós temos também. Então vamos aproveitar. A Loja Barão são 44 anos que estamos comemorando neste mês. E você é o nosso convidado, a nossa convidada para fazer aquela visita na loja, porque aqui você encontra a roupa para qualquer estação, do bebê até o vovô. Loja Barão, o crediário Abre Fácil. Churrascaria e Choperia Vale Imperial 3, na Avenida Doutor Américo Pereira Lima, anexo ao Fonseca Shopping em Mococa. Sabor que surpreende a cada mordida. Começamos este bloco com uma notícia que comoveu o mundo, a morte do Papa Francisco, o líder máximo da Igreja Católica, que partiu deixando um legado de humildade, diálogo e defesa dos mais vulneráveis. A gente acompanha agora os detalhes desta perca histórica, é claro, que trouxe aí uma repercussão em várias partes do mundo. O Papa dos Pobres. Nascido em 1936 na Argentina, Jorge Mário Bergoglio foi nomeado Papa da Igreja Católica no dia 13 de março de 2013, após a renúncia de Bento XVI. Nome escolhido? Francisco, uma homenagem a São Francisco de Assis. Grandíssima. Primeiro, por ter sido chamado pelo batismo como um filho de Deus muito amado, e nessa sua busca de dar resposta à sua existência, escolheu o caminho de ser padre. Depois a Igreja o confirma como bispo, como cardeal de Buenos Aires, e no último conclave foi eleito o Papa, o bispo de Roma. Então é uma existência realmente muito marcada por respostas positivas e generosas a Deus. Mas especialmente durante o seu papado, é o Papa que provocou a todos nós cristãos católicos a viver com mais radicalidade o seguimento a Jesus Cristo, assumindo desafios, em especial sobre a questão da ecologia. O Papa Francisco escreveu e falou tantas coisas sobre a ecologia integral que a nossa campanha da fraternidade reforçou neste ano aqui no Brasil. Então, para nós, é um papado muito frutuoso. Eu estava em Roma como superior-geral da congregação e todos os anos tinha uma reunião dos superiores gerais com o Papa. Então tive a oportunidade, de saudá-lo, e a última vez foi quando eu fui para o encontro dos novos bispos. A partir dos conteúdos dados, uma manhã foi de encontro com o Papa, e guardo assim uma recordação muito bonita, porque cada vez que alguém do Brasil se manifestava, ele guardou uma memória, uma lembrança muito bonita da participação dele na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Eu acordei de manhã, já vi no Instagram, fiquei muito abalada, porque ontem ele deu a benção, E para mim foi muito chocante. Então espero que a Igreja Católica possa substituir igual a ele era pra gente. Segundo o Papa mais velho da história, o primeiro sul-americano
e jesuíta. Durante sua jornada no Vaticano, Francisco tentou aproximar a Igreja das demandas sociais, juntamente com a política contemporânea, sendo protagonista de importantes reformas internas e propôs discussões praticamente inéditas. Le cose materiali non riempiono la vita, ci aiutano ad andare avanti e sono importanti, ma non riempiono la vita. Solo l'amore lo può fare e perché ciò accada, la strada da imboccare è quella della carità che non tiene nulla per sé, ma condivide tutto. Marcado por legado de humildade, Papa Francisco despediu-se de sua missão nesta segunda-feira, falecendo aos 88 anos de idade. Nós ficamos muito tristes, é claro. Francisco foi um grande revolucionário, no sentido de seu carisma, de suas palavras, de sua proximidade, de seu amor, sobretudo para com os mais simples, os mais humildes, os mais pobres. Então hoje nós temos esse sentimento de orfandade, Perdemos o pai, perdemos o pastor, perdemos a cabeça, aquele que nos guia, aquele que nos direciona. Portanto, este sentimento de tristeza. Queremos agradecer de forma muito especial ao Papa Francisco por toda a dedicação, por todo o amor, por ter sido firme, mas acima de tudo por ter dado um grande testemunho na enfermidade, na doença, na sua convalescência, de não desistir, de não desanimar, o que é um testemunho muito grande para nós, que muitas vezes por muito menos pensamos em desistir, em desanimar, e ficamos aí abatidos. Ele foi até o fim, como o próprio Jesus fez e nos ensinou na Quinta-feira Santa que celebrávamos há pouco. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Um dia nublado para o rebanho que se despede do seu pastor na terra. Eu já, logo pela madrugada, com o hábito que a gente está de rezar o rosário na madrugada, então 4h15 da manhã, quando eu abri o celular, a primeira mensagem que chegou foi, desculpa a emoção, foi a despedida do nosso amado e querido Papa Francisco, que nos deixou um legado muito, muito lindo para a Igreja Católica. É um santo que nós ganhamos. Foi a primeira palavra que eu falei na hora que eu vi a notícia. Nós temos mais uma santidade no céu. É um Papa que nos deixou um grande legado, uma fé muito linda e nos mostrou que o essencial é a fé. A igreja permanece porque a igreja é de Jesus Cristo, assim como o Papa Francisco completou a sua peregrinação, a sua missão, outros tantos papas, assim já o fizeram. A igreja continua a sua missão e agora entra num processo. Primeiramente vamos celebrar com muita dignidade, com muito carinho, os funerais do Papa Francisco e depois começa a experiência do conclave, que é a reunião de todos os cardeais, que nós chamamos o conclave, que faz uma avaliação do momento da igreja, uma reflexão, uma escuta do Espírito e nesse discernimento profundo identifica, escolhe um que vai ser o novo bispo de Roma. E por ser o primeiro, então ele recebe este título de Papa da Igreja Católica. O encerramento deste ciclo marca um novo capítulo na Igreja Católica Apostólica Romana. Cari fratelli e sorelle, buona Páscoa! E assim termina a Páscoa do Papa Francisco e um adeus. Confira as principais notícias policiais da região. Ciclista é atropelado por veículo que fugiu do local na SP-344 em São João da Boa Vista. Um ciclista de 41 anos foi atropelado na noite da última sexta-feira na rodovia Dom Tomás Vaqueiro, em São João da Boa Vista. O acidente aconteceu por volta das 18h45. Segundo as informações, o ciclista trafegava pelo acostamento da pista no sentido Vargem Grande do Sul, São João da Boa Vista, quando foi atingido por um veículo, cujo condutor fugiu sem prestar socorro.
A bicicleta ficou completamente destruída. A identidade da vítima não foi divulgada. Populares acionaram a equipe de resgate da Renovias, que prestou atendimento e encaminhou o ciclista para a Santa Casa de São João da Boa Vista. Ele foi socorrido consciente com escoriações e suspeita de fraturas. Passou por exames mais detalhados. Equipes de tráfego da concessionária sinalizaram o trecho para evitar novos acidentes. A Polícia Rodoviária esteve no local e registrou a ocorrência. O caso será investigado para identificar o motorista responsável pelo atropelamento. Guarda Civil Municipal de Vargem Grande do Sul age rápido e prende suspeito de furtos de fios em cerâmica. O homem foi preso na manhã deste sábado após furtar fios de cobre de uma cerâmica em Vargem Grande do Sul. O crime aconteceu por volta das 8h30 e a empresa de monitoramento acionou imediatamente a Guarda Civil Municipal. Rapidamente, a equipe da GCM se deslocou até o local e, após colher informações sobre o material furtado, iniciou o patrulhamento pelo bairro Jardim Dolores. Pouco tempo depois, os guardas localizaram o suspeito com os fios de cobre e um alicate utilizado para cortar a fiação. O homem recebeu voz de prisão em flagrante, passou por exame cautelar no pronto atendimento e foi encaminhado para o plantão policial de São João da Boa Vista, onde teve a prisão confirmada pela autoridade de plantão. O proprietário da cerâmica reconheceu o material como sendo da empresa. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça. 2 homens são presos por tráfico de drogas em Espírito Santo do Pinhal. 2 homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na noite da última quinta-feira no bairro Diva Sarcinelli, em Espírito Santo do Pinhal. A prisão foi realizada pela Polícia Militar durante patrulhamento da Operação Adaga. A equipe patrulhava em áreas com histórico de tráfico quando flagrou 2 suspeitos na rua José Vicente Vilas Boas. Um deles mexia em uma sacola presa a uma árvore e o outro estava sentado em um sofá segurando algo nas mãos. Ao avistarem os policiais, tentaram fugir, mas foram abordados. Com um dos indivíduos foram encontrados R$ 170 e 3 Eppendorfs de cocaína, além de mais 17 unidades ao lado do sofá. Ele confessou que vendia a droga por R$ 10 cada. O segundo suspeito, que mexia na sacola, tinha R$ 54 e outros 33 Eppendorfs no local. Ele também admitiu que a droga era para venda. Os 2 receberam voz de prisão e foram levados ao pronto atendimento para exame de corpo de delito. Depois foram encaminhados à delegacia de São João da Boa Vista, onde o delegado ratificou a prisão por tráfico de drogas. Carro atinge ônibus parado na rua e veículos pegam fogo em Porto Ferreira. Um carro atingiu um ônibus estacionado na rua e os veículos pegaram fogo em Porto Ferreira na madrugada deste domingo. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. O dono do carro não foi localizado. A ocorrência não foi registrada, de acordo com a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal. O caso aconteceu por volta das 4 horas na rua Francisco Eduardo, na Vila Real. O ceramista Ademir Pedro da Silva disse que o ônibus ficava parado na frente da casa do motorista. Eram umas 4 horas da madrugada quando o carro bateu na frente do ônibus, que pegou fogo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas se alastraram rapidamente e atingiram a rede primária de um poste de energia elétrica. Equipes da Servan Energia Electro foram acionadas para dar o apoio. O ceramista disse que a energia elétrica foi restabelecida cerca de 1h30 depois. Polícia Militar combate o tráfico de drogas no Jardim Andreassa, em Tambaú. Na noite de sábado, por volta das 21 horas, a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas durante o patrulhamento no bairro Jardim Andreassa, em Tambaú. A ação aconteceu na esquina das ruas 13 e Áurea Bicudo Amorim, ponto conhecido por venda de entorpecentes. 2 homens foram flagrados trocando objetos e tentaram fugir ao ver a viatura, mas foram abordados. Com eles, os PMs encontraram 3 microtubos de crack, com o outro R$ 97 em dinheiro e um celular.
O suspeito confirmou que havia acabado de comprar a droga com outro indivíduo que ficou em silêncio. O acusado foi preso e o usuário detido por tráfico de drogas. Ambos foram levados à Central de Flagrantes de Casa Branca, onde o delegado ratificou a prisão do acusado por tráfico e liberou o usuário após registro da ocorrência. O material foi apreendido e encaminhado à perícia. O suspeito segue preso à disposição da Justiça. E o TVD Notícias fica por aqui, mas nós voltamos nesta terça-feira com mais informações para você. Acompanhe essa edição também nas nossas redes sociais. Siga, curta e compartilhe nossos conteúdos. Assista agora Carlos Bertolucci com o programa Bons Negócios e em seguida encontro com o professor Nagai e logo após tem Conexão Gospel. Até amanhã. Com mais de 15 anos de experiência, o amigo Edmilson traz para Mococa e região a Help, ar-condicionado automotivo e agrícola. Instalação, manutenção e higienização de ar-condicionado em automóveis, caminhões, carretas, tratores e máquinas agrícolas. Dispomos de uma oficina ampla e equipada, mas também vamos até a sua fazenda. Venha nos conhecer. Help, ar-condicionado automotivo e agrícola, na rodovia SP 340, quilômetro 272, na Chácara Bela Vista, em Mococa. Descubra o sabor do Vale Imperial 3 no Fonseca Shopping. Uma grande variedade de pratos quentes, saladas e comida japonesa. Saboreie o nosso chopp, perfeito para descontrair com a família e os amigos. E oferecemos também o serviço de delivery. Levamos o nosso Marmitex até você. É só chamar no 199 9008 1604. Oferecemos almoço todos os dias e jantar de terça a domingo. Vale Imperial 3, no Shopping Fonseca, em Mococa. Saboreie essa experiência. A Megafer oferece sistema de segurança, alarme monitorado 24 horas, monitoramento de imagem, circuito fechado de televisão e sistema de segurança via smartphone. E tudo isso diretamente da central, com segurança, inovação e a mais alta tecnologia e muito mais. O sistema da Megafer é de simples e fácil entendimento para você, cliente, e pode ser acessado de onde você estiver. Com um nível de satisfação altíssimo, a Megafer busca trazer a mais alta tecnologia disponível em alarme e segurança para Mococa e região. Megafer, Rua Quintino Bocaiúva, 190, Descanso, em Mococa. Fone 3656-2027.